vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa hoje, do dia 7 de julho de 2024. O nosso tema é o preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso assunto, estamos estudando o livro de Apocalipse, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel, em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. O texto básico que nós vamos estudar hoje é Apocalipse 1, verso 1, Mateus 16, versos 16 e 17. Estamos recebendo hoje um grupo da área de Niterói e São Gonçalo. Não me recrimine se eu errei, tá? Você é a Lívia. Lívia, da Igreja da Ilha da Conceição, Ilha em da Niterói. Conceição, aquela que fica no finalzinho da ponte de Niterói, não é isso? Tereza, da Igreja de Santa Rosa de Niterói. Isso. Você? Kátia, da Igreja Vivenda da Cruz, em São Gonçalo. São Gonçalo. Mariana, da Igreja de Santa Rosa, Niterói também. Isso. A nossa primeira pergunta é a seguinte: qual a diferença entre revelação e interpretação? Tem o Vando, nós separamos dois vídeos, um dia do Vando, de São José dos Calçados, e o diácono Joadre, de Taubaté. Nós vamos assistir o vídeo, depois nós vamos voltar e fazer um comentário. Amém? Amém. Revelação depende exclusivamente do Espírito Santo. É aquilo que vem da eternidade. Interpretação é elaborado no cérebro humano, depende de análise, raciocínio, é aquilo que provém da razão humana. A todos a paz do Senhor. A interpretação, ela parte do conhecido. Ela é fruto da razão da mente do homem. Ela é relativa porque ela trata das coisas desta vida. Porém, a revelação, ela vem da eternidade. Ela parte do desconhecido, porque ela é um mistério que é revelado ao homem. Ela é absoluta. Podemos ver na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, que nos diz, verso 11: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Verso 12: Porque não recebi nem aprendi de homem algum, ou seja, não foi por interpretação. Mas no final do verso diz, mas pela revelação de Jesus Cristo. No final desse verso, ele está em conformidade com o que temos estudado no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que inicia dizendo revelação de Jesus Cristo. Ou seja, só podemos alcançar a eternidade pela revelação. Amém, queridos? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí a resposta do Vando e do Joader. Eu queria, Lívia, que você desse alguma coisa, agregasse na resposta deles, sobre revelação e sobre interpretação. Sim, sobre a interpretação, nós podemos ver em Eclesiastes 1:9, que diz, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, o que está debaixo do sol é o que é conhecido. Então, a interpretação, ela está restrita à obra criadora. Não tem como alcançarmos algo maior que isso, porque depende de estudos, daquilo que foi pesquisado durante muito tempo, e isso tem a sua importância, mas para essa vida. Enquanto a revelação, tratando do próprio Senhor Jesus aqui, quando ele diz em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, como entender esse versículo através de uma interpretação? Muitas pessoas poderiam falar, discorrer sobre o assunto de diversas formas, mas pelo Espírito Santo, pela revelação, e isso quer dizer que a gente se coloca numa posição de anular a nossa interpretação para ter o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Eu sou o Alfa e o Ômega, então entre ele não há nenhum. Então, não importa quantos pensadores tiveram, quanto de contribuição eles deram para
humanidade, porque o Senhor Jesus é o único que realmente é capaz de nos dar a salvação, de nos trazer a vida eterna. Ele foi no início, lá na criação, e vai ser na hora do arrebatamento também, não é isso? Amém. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, que eu vou fazer uma pergunta às 4. Pode ter revelação sem comunhão? Não. Não? Não? Nada? A gente precisa do Espírito Santo para que a gente consiga ir da experiência com o Senhor Jesus, para que a gente possa alcançar aquilo que é a revelação, né? E aí eu lembro da experiência de Nicodemos com o Senhor Jesus. Ele foi perguntar, ele foi fazer perguntas ao Senhor, e aí o que o Senhor Jesus responde para ele é necessário nascer de novo. Nicodemos, na sua razão e na sua interpretação, ele pensa, mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E aí ele só consegue entender aquilo que o Senhor Jesus responde, que é nascer da carne, do Espírito, quando ele tem essa experiência com o Senhor Jesus. E isso só o Espírito Santo pode revelar. A interpretação ela vem do nosso conhecimento, não é isso? Vocês, quantas vezes nos colégios, algumas situações em que você ouve a mesma coisa por vários professores, cada um tem uma colocação, não é isso? E você, Tereza, o que você tem para falar? Eu acho que a interpretação ela está totalmente ligada, né, à razão humana. Sim. É o homem que ele não teve esse alcance. A gente traz para nós, né, com o tema que a gente tem estudado sobre a igreja fiel. Nós temos nos apegado à palavra de Deus para que a gente viesse entender. O homem que está ligado a coisas dessa terra, as coisas do mundo, que ele ainda não se deixou ser levado pelo Espírito Santo, ele vai sempre interpretar aquilo da forma que lhe convier, que for bom para ele. Né? O Espírito Santo ele veio para quê? Para trazer esse entendimento, ele veio para moldar o nosso pensamento, tudo aquilo que nós, às vezes, achamos, não, mas se nós deixarmos o Senhor, é o que o pastor ainda há pouco falou, é a questão de a gente ouvir. Né? Temos que ouvir o que o Espírito Santo está falando nesse momento para a igreja. Aí vamos entender essa grande diferença. Isso. E também nós vamos ver o seguinte, a interpretação ela está dentro do limite da 4ª medida. Exatamente. A revelação não, ela está na 5ª medida, que a diferença delas é a luz, né? Quando há luz, a revelação, o Senhor está operando na nossa vida com comunhão, com alegria, e nós entendemos tudo, não é isso? Amém. E você, minha querida Mariana? Kátia. Desculpa. Nada, pastor. Bem dentro do que o senhor falou aí, né, a respeito da comunhão e também da 5ª medida. Aí nós vamos lá para Hebreus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Fechando aí o que a Lívia falou, né, alfa e ômega, ou seja, para que possamos ter a revelação e não vivermos na 4ª medida, nós precisamos sim da ousadia do Espírito, né? Através do sangue de Jesus, ali o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que, com isso, né, o Senhor possa estar nos revelando e nos mostrando o caminho certo que nós vamos seguir, ou seja, estarmos prontos para o dia do arrebatamento. E a operação do Espírito Santo é a evidência da presença do Senhor no meio da igreja. O corpo de Cristo que subirá para a eternidade é um corpo vivo, onde há circulação do sangue do Senhor. E é uma igreja que gera frutos, uma igreja que fala do arrebatamento, que fala do Senhor e que realmente vive uma experiência com o Espírito Santo, porque sem ele não tem como agradar o Senhor. Com certeza. Amém? Amém. Segunda pergunta, por que o Senhor Jesus falava por parábolas? Nós temos a Shirley, de Nova Iguaçu, e a Domingas, lá de Paraíso do Tocantins. Vamos assistir as respostas e depois nós voltamos novamente. O Senhor Jesus falava por meio de parábolas, porque usar parábolas era um método de ensino muito comum no tempo do Senhor Jesus. E as parábolas, elas possuem uma linguagem simples e possuem figuras do cotidiano dos seus ouvintes. E era necessário para que os fiéis
compreendessem e guardassem em seus corações os mistérios do reino dos céus. E em Mateus capítulo 13, versículo 11, diz assim: Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A paz do Senhor Jesus. O Senhor falava ao seu povo por parábolas, porque os seus corações estavam endurecidos, mas aos seus discípulos, à sua igreja, dava a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mateus 13, 11 diz: Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bem, a pergunta é simples, né? Por que Jesus falava por parábolas? Nós vimos a resposta da Shirley, da Domingas, e agora eu queria, Kátia, que você falasse alguma coisa sobre aquilo que você entende sobre parábolas. Eu vou começar, pastor, iniciando com o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Sim. Que ele diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sim. Essa questão se discerne espiritualmente. Ela trata exatamente das parábolas. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus ele contava parábolas, era para quê? Qual era o objetivo? Apresentar o reino de Deus. Né? E nós vemos na palavra que no Antigo Testamento, né, vários servos também tratavam, né, alguns assuntos e traziam parábolas. Samuel foi um, Isaías foi um. Inclusive Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele cumpre uma das parábolas de Isaías, né, quando ele fala assim, né, que ouvindo não ouvireis, ou seja, quando era contadas as parábolas, trazidas as parábolas pelo Senhor Jesus, os fariseus, né, os doutores da lei, eles não entendiam, até mesmo pela simplicidade da forma com que era contada, pela ilustração tão simples, né? Mas aqueles simples de coração, eles entendiam. Por quê? Porque tinham um coração aberto para entender aquilo que estava sendo trazido do Senhor, ou seja, indo para aquilo que foi lido, né? Se discerne espiritualmente. Então a parábola é algo profético, que se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Lá em Salmos fala isso: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, ou seja, Jesus cumprindo mais uma vez uma profecia, trazendo por parábola, e nessa profecia ela desvenda segredos. Mas como que esses segredos podem ser desvendados, né? Através da revelação que é dada àquele que tem um coração, né, voltado para aquilo que é espiritual, aquele que recebeu Jesus na sua vida, aquele que tem batismo com o Espírito Santo, aquele que tem praticado, né, e obedecido tudo aquilo que o Senhor tem trazido para a sua igreja. Então, o Senhor Jesus usava as parábolas para o entendimento maior do povo e dos discípulos. Exatamente, né? A parábola, ela é abstrata, não é? As pessoas entendem, mas vamos lá, parábola do joio e trigo, né? Quem era agricultor entendia muito bem isso aí, né? Semeador, onde caiu cada semente. Então é muito fácil de se entender. As parábolas são para um entendimento maior. Quem mais quer falar? Eu acho interessante, pastor, porque o que acontece quando a gente fala de parábolas, né? A gente só vai conseguir entender a parábola mesmo, como a palavra mesmo fala, pela revelação. E é um mistério que só é revelado àqueles que aceitam a salvação e buscam intimidade com o Senhor. Por quê? Porque você só conta um segredo para quem é íntimo. Então, a gente precisa buscar cada vez mais intimidade com o Senhor para entender as parábolas. E é por isso que o Senhor Jesus fala, para eles não cabe entender, mas para vós cabe, né? Cabe entender. E isso também pode ser visto no texto de Provérbios 3:32, que fala: porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Sim. Porque aquele que é sincero é que realmente tem o segredo. Qual é o segredo? O Senhor Jesus.
Porque todas as parábolas, elas apontam para o Senhor Jesus. Com certeza. Sempre foi assim, né? Quem mais? Lívia? Sim. Tem uma palavra na segunda carta de Pedro, 1,19, aliás, 1,20, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, Jesus é o mistério revelado. Ele, quando fala com as nossas vidas, ele fala da eternidade. E fala de forma que nós conseguimos entender. Sim. Então, é isso que a Mariana falou agora. Ele fala com quem é íntimo dele. E, através do Espírito Santo, nós recebemos esse entendimento. Então, a parábola contada por Jesus, ela não dá margem para a nossa interpretação. Porque nós recebemos como uma verdade absoluta, porque é o Senhor mesmo que fala. Amém. Tereza. O Senhor Jesus, ele trazia as parábolas para que aqueles que ali estavam tenham conhecimento do reino dos céus. Né? Para que ele sabia que o tempo era pouco, era curto, né? Podemos dizer assim. Então, o Senhor ele tinha preocupação de trazer uma forma para que todos os que estavam ali entendessem o projeto, né? Então, a parábola, ela caía justamente em cada lugar que Jesus estava, ele via necessidade, né? Eram pessoas de diferentes situações que estavam ali, como hoje a gente tem nas nossas igrejas. Mas o Espírito Santo ele vai ali tocar, ele toca naquilo, a mensagem está sendo trazida, mas o Espírito Santo está movendo. Ali estava Jesus, o autor de todas as coisas, toda a fé, né? A palavra viva. Então ele trazia aquilo, a parábola, de acordo, né, no olhar, no gesto. O Senhor Jesus ele já sabia o que falar. Então o poder ali no momento da parábola trazia isso, trazia a certeza de que coisas que antes eles não tinham, o entendimento e principalmente a sede do mistério, que é o reino dos céus. Amém. Bem, terceira pergunta. A revelação emerge da obra criadora? Sim ou não? Tá? Nós temos a Jéssica Queiroz de Linhares e Rafael Ramalho de Marcel. Vamos assistir, depois nós voltamos. A revelação não emerge da obra criadora, pois ela está inserida nas 4 medidas do universo, mas sim ela emerge da obra redentora, que é a eternidade. A paz do Senhor Jesus. A resposta é não, pois a revelação ela não vem da obra criadora, pois ela vem da obra redentora e ela vem da eternidade e ela não depende dos limites do homem. A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, nós vimos a resposta da Jéssica, do Rafael, e agora eu queria, Mariana, que você falasse alguma coisa sobre a resposta. Bom, pastor, eu consigo pensar que assim, não é possível que haja uma revelação que venha da obra criadora. E isso pode ser mostrado por meio do texto de João 3, versículos 27 e 31, em que o Senhor Jesus fala: o homem não pode receber coisa alguma se lhes não for dada do céu. Sim. Então, a revelação de que Jesus é o Deus vivo, o homem ele só pode conhecer isso se for uma revelação do Espírito Santo, que foi dada do céu. E aí no verso 31 fala: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ou seja, é aquilo que o Senhor Jesus falou. Não tem como aquilo que vem da terra falar de algo que vem do reino dos céus. Tem que vir do céu. Amém. Lívia? A obra redentora é tudo aquilo que é pertencente ao reino de Deus. E a obra criadora, como vemos nos seminários, nas aulas, ela tem um tempo determinado. Sim. Ela foi criada por um tempo. Então, como há essa limitação,
não compete à obra criadora a revelação, porque, como a irmã colocou, é da terra, vem da terra e morre na terra. Enquanto a revelação é esse elo entre nós e o Senhor, para que nós possamos conhecer mais a Deus e ter esse entendimento sobre Ele vindo justamente dele, e não de explicações de coisas que as pessoas pensam, de entendimentos que são vãos, que são dessa vida então, aqui. A obra criadora, ela criou tudo por um tempo, não é isso? Madeira, microfone, nós somos da obra criadora. Mas quando vai para a obra redentora, passa a não ter tempo mais, né? É o Cronos e o Kairos, não é isso? Isso. É isso mesmo? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Kátia, se você estivesse dando uma aula para os seus adolescentes, você é professora de adolescente, como você poderia explicar justamente isso? Obra criadora e obra redentora. Eu traria um texto lá em Efésios. Sim. Que ele diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Até continua o versículo, mas eu acho que essa parte já nos dá um norte. Por quê? Quando nós falamos de revelação, e como a irmã mesmo trouxe, né? A revelação, ela não vem da obra criadora, né? E sim da obra redentora. Para os adolescentes, eu ia exemplificar trazendo Adão como obra criadora, ou seja, criado por Deus, e a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, ele viu que era muito bom. E traria Jesus como obra redentora, ou seja, quando Deus olhou, né, para o mundo, não havia um santo sequer que pudesse pagar por todos os nossos pecados, ou seja, para concluir uma obra redentora. Então eu explicaria nesse sentido para os nossos adolescentes, né? A questão de Adão, a questão de Jesus, e que antes da fundação do mundo, a obra redentora já existia. E a obra criadora ainda ia ser criada. Então a revelação não pode vir como sendo da obra criadora. Sim. E você, Tereza, também como professora de adolescente? Eu já vou pegar essa deixa aqui da Kátia para trazer para os nossos adolescentes. Tem um texto lá em 1 Coríntios, estou pegando aqui o texto lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, assim, se a obra de alguém permanece, então, trazer para os adolescentes, se ela permanece, mas a gente está falando de algo terreno, ela não tem valor na eternidade. O que você faz aqui, se você não está na revelação, se você não está buscando, nosso adolescente, se você não está participando das classes, se você não está aprendendo a palavra, se você não está na EBD, se você não está conosco dividindo ali a palavra, você está vivendo o quê? Algo que é terreno, aquilo vai acabar. Não vai ser algo que vai te trazer o entendimento da eternidade. Mas se você está ali, ouvindo a palavra do Senhor, participando das EBDs, fazendo a conclusão com a gente, dividindo ali a experiência, você está se preparando para quê? Para uma obra redentora. Para o arrebatamento. Para o arrebatamento. Bem, vamos então? Pergunta número 4. Faça a diferença entre verdade absoluta e verdade relativa e dê exemplos em fatos bíblicos. José Gentil de Santana de Gunhaçu e Sérgio Álvares de Silva Jardim, aqui do Rio de Janeiro. Vamos assistir e vamos voltar a comentar também. Nós podemos ver na ressurreição de Lázaro. A verdade relativa é que Lázaro já havia 4 dias que estava morto. Mas a verdade absoluta é que Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós podemos encontrar também na cura da filha de Jairo.
né, que a verdade relativa é que a menina já estava morta. Não era mais para incomodar o mestre, mas a verdade absoluta é que Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. Então nós podemos ver que a verdade absoluta ela sempre prevalece. E a verdade absoluta é aquilo que sai da boca do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Nós reconhecemos a verdade relativa porque ela vem do homem. Ela está limitada e sujeita ao seu conhecimento, à sua razão, à sua vida social, os seus limites que são impostos pela natureza. Já a verdade de Deus, a verdade absoluta, não. Um exemplo é quando Jesus se põe em pé em Mateus 8, 26, no barco, e ele dá ordem ao mar e ao vento. Isso mostra para nós que no exercício da fé, aquele que é batizado pelo Espírito Santo, tudo é possível ao que crê. A paz do Senhor. Bem, nós vimos aí o vídeo do José Gentil e do Sérgio Álvares. E agora eu queria que você, Tereza, falasse alguma coisa sobre isso, sobre a verdade absoluta e a verdade relativa. Agora eu queria que você falasse e desse exemplo no texto, né? Tá bom? Ok. Então vamos lá. A gente pode pegar o exemplo da mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25, né, onde relata toda a história que todos nós já conhecemos. Então, o lado relativo foi todo o período de enfermidade que ela passou, né? Gastou todo o seu recurso, né? Tudo aquilo que o homem podia oferecer e não trouxe solução. O lado absoluto, ela escuta que o Senhor Jesus iria passar ali. Então, ela vai no meio daquela multidão e ela toca. E o Senhor Jesus fala, interessante que o Senhor Jesus fala, alguém me tocou. Alguém me tocou. E o momento que me chama a atenção é quando os discípulos falam assim, mas Senhor, como? Né? Onde Deus te aperta. Né? Ó, é relativo àqueles discípulos que parece que não conheciam na presença de quem eles estavam, aqueles que tinham esquecido, né? Vamos dizer assim, na presença de quem eles estavam. Então foi um momento relativo ali dos discípulos. Mas o Senhor falou, não, de mim saiu virtude. Então foi o momento ali, foi a grande diferença do absoluto do relativo, né? Tá bem. Quem mais? Eu posso também exemplificar com um texto em Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Nesse texto, o profeta Zacarias, ele está quebrando um concerto que ele fez com o povo, porque o povo estava infiel. E aí ele chega para o povo e ele pede um salário, ele pede um valor, e ele fala assim: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixai-o. Então ele fala, vocês podem me dar aquilo que vocês acham que é o valor que eu tive, né, o que eu fiz aqui, e se não, deixai-o. E aí o povo, ele dá um valor. E esse valor é a verdade relativa, porque era um valor de desprezo, que foram 30 moedas de prata. Esse valor, ele era considerado um valor de escravo. Então, era um valor de desprezo. Era um valor que era para desprezar o profeta. Mas aí o Senhor fala, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então esse valor, que era um valor de desprezo, o Senhor, ele considera um belo preço, porque foi o mesmo preço que o nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Essa é a verdade absoluta. Amém. Mais alguém? Completando, né, aquilo que a Mariana trouxe, me fez lembrar ali do livro de João 14, versículo 6, quando o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos aqui uma verdade absoluta, sem contestação. O Senhor não falou eu sou um dos caminhos, né? O Senhor falou eu sou o caminho. O Senhor não falou eu sou uma verdade. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E hoje nós vemos, né, a questão de verdade relativa, verdade absoluta. E o homem tenta buscar verdades até mesmo para
explicar a sua própria existência, né? Ele busca várias verdades para essa explicação. Só que a única forma de encontrarmos a verdade absoluta é em Deus. Porque Ele é o único que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Se formos pela ótica humana, nós nunca vamos conseguir ir além. Tem que ser pela ótica do Senhor, né? O alfa, o ômega, o princípio, o fim, o dono de todas as coisas. A verdade absoluta, ela é eterna, né? Exatamente. A todo tempo e a qualquer lugar, Ela não muda. ela não muda. Você quer falar? Amém. Eu tenho aqui um exemplo sobre a crucificação de Jesus, Sim. que já era parte do projeto de Deus, né? Que era parte da profecia, que desde o princípio já vinha sido trazida. E nesse momento muitos escarneceram, né, ali do Senhor e diziam, que em Mateus 27:41 diz assim: e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, ou seja, aqueles todos que tinham conhecimento, né, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Então aqui a verdade relativa, porque eles estavam vendo Jesus ali como um fracassado, como alguém que não podia salvar-se. Mas quando vemos pelo lado da verdade absoluta, nós sabemos que isso era o cumprimento do projeto eterno de Deus, que dali a 3 dias o Senhor ressuscitaria, ele passaria pela morte, porque era algo que já era do plano de Deus. Então essa é a verdade absoluta, que ele sim passaria pela morte, passaria por essas dores, mas que ele ressuscitaria. E a relativa, realmente aquela figura daquele homem que estava, né, com um semblante sofrido e que estava prestes a morrer, né? E também nós podemos ver o seguinte: os 2 homens lado a lado com Jesus na crucificação. Exatamente. Salva a ti mesmo e a nós também. Né? Absoluto, né? Relativo. E o da direita, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. A gente vê uma diferença muito grande. Em todos os textos nós vemos isso. Amém? Amém. O batismo com o Espírito Santo é uma verdade relativa ou absoluta? Nós vamos dizer qual das duas e vamos dizer o porquê. Nós temos o Lídio Maxwell lá de Minas Gerais e também temos a nossa irmã Cláudia Costa aqui do Rio de Janeiro. Ela é surda, está respondendo em Libras. Vamos assistir? É que o batismo com o Espírito Santo é considerado uma verdade absoluta dentro daquilo que nós cremos, dentro da doutrina cristã pelo qual nós servimos. E o entendimento nosso que é uma verdade absoluta é porque vem da eternidade, né? É porque é visto como uma promessa que vem do Senhor, promessa essa que ela é universal para todos os crentes em Cristo Jesus, conforme nós vemos em Atos 2, dos versículos 38 e 39, que diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, meus amados, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, meus amados, onde Pedro ali declara que a promessa do Espírito Santo é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Por isso que o batismo com o Espírito Santo, ele é do Senhor, ele vem da eternidade, ele não é verdade absoluta, não é verdade relativa, aquilo que é do homem, do entendimento do homem, mas é daquilo que vem da eternidade, vem do alto. Por isso que nós glorificamos ao Senhor por hoje, temos essa oportunidade de sermos batizados com o Espírito Santo. Louvado seja nosso, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Em resposta à pergunta de número 5, ela é uma verdade absoluta. Por quê?
As pessoas servas do Senhor são batizadas com o Espírito Santo e têm suas vidas transformadas em novas. Amém? Bem, nós vimos a pergunta que quer falar sobre o batismo com o Espírito Santo, relativo ao absoluto. Nós tivemos a resposta do Lídio, e de Minas Gerais, e da Cláudia aqui do Rio de Janeiro. Vamos agora a vocês, né? Mariana. Bom, a gente sabe que o batismo com o Espírito Santo é uma verdade absoluta. E por quê? Porque ela vem da eternidade, como foi falado, e ela não está sujeita a diversificações humanas, ela não está sujeita a ressignificações humanas, é aquilo que eu entendo que é batismo. Não existe isso. Por quê? Porque o Espírito Santo é um só. E isso pode ser visto no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 5 que fala: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, a experiência que a gente tem com o Espírito Santo é uma verdade absoluta, vem da eternidade e o Espírito Santo nos revela. Amém. Mais alguém? Completando a fala da Mariana, Sim, Kátia. nós temos lá no livro de Joel, né, um dos profetas menores, que ele fala de uma promessa do batismo com o Espírito Santo para a vida da igreja e de que hoje nós temos vivido essa promessa, né? E aí, como comprovar que o batismo com o Espírito Santo é uma verdade absoluta? Sim. Aí nós vamos lá para o livro de João, capítulo 4, Lucas, capítulo 24, versículo 49, que ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Então, até aqui nós temos uma verdade relativa, ficai num determinado local, ok? Mas só que ele segue: até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, essa é uma verdade absoluta. Porque do alto nós temos sido revestidos de poder, que tem sido o batismo com o Espírito Santo, que tem trazido vida para a igreja, para cada um de nós. Amém. Mais alguém? Tereza? Estou lendo o texto em João, capítulo 3 aqui, né? A passagem de Nicodemos, né? Vai indagando ao Senhor. E o texto que me chama a atenção é que fala: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Amém. Então, buscar o batismo com o Espírito Santo e trazer entendimento de todas as coisas. Amém. É ter claro, né, certeza, ser claro todas as coisas para você, para a igreja. Por isso que a igreja que não tem o Espírito Santo, a igreja que não tem o batismo, a gente até fala que é uma igreja morta. Com certeza. Né? Então, a necessidade porque só o Espírito Santo vai nos fazer a entender todas as coisas e a eternidade. Lívia, quer falar alguma coisa? Sim, tem um texto em Amós 4:7, aliás, 3:7, que diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o batismo com o Espírito Santo, como verdade absoluta, é essa ligação que temos com a glória do Senhor. Tudo aquilo que é revelado pelo Espírito é o que vem de Deus, que é a nossa verdade absoluta. E nesse versículo, ele inicia dizendo certamente. Assim como em Apocalipse, o Senhor fala: certamente cedo venho. Então, é o certo, é a verdade que é absoluta, é aquilo que é a revelação vinda do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podemos seguir? Amém. Pergunta número 6. Classifique a filosofia, a teologia e a ideologia quanto à verdade. Então nós temos que dizer se são absolutas ou relativas, tá bom? Temos o Alisson de Porto Velho e o Caio Vitor de Campinas. Vamos assistir os vídeos, depois nós voltamos. Teologia, a filosofia e a ideologia, elas podem ser classificadas em verdades relativas, porque a filosofia e a teologia, elas são ramos da ciência,
são resultados da razão do homem, de discussões, inferências, teorias. A ideologia, da mesma forma, ela é produto da razão do homem, do pensamento humano, que muitas vezes combina a filosofia e a teologia para chegar em uma questão ideológica. Então, tudo isso é classificado como verdades relativas. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós podemos classificar a ideologia, a filosofia e a teologia como uma verdade relativa, porque são procedentes da obra criadora. Por isso, elas estão à margem das interpretações humanas, estão à margem dos sentidos e dos sentimentos humanos para o momento temporário, diferentemente da revelação, que é procedente da obra redentora e é absoluta sobre os nossos corações. A ideologia, a filosofia e a teologia não conseguem transcender, ou seja, não conseguem levar a alma do homem desta vida para uma outra, para algo além, ao contrário da revelação. Porque na revelação há a ação do Espírito Santo em guiar o homem ao encontro da verdade absoluta, ao encontro de Jesus, que é a verdade para os nossos corações, a verdade que liberta e que salva. Isso nós podemos ver em João, capítulo 16, no verso 13, que nos diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Bem, nós vimos o vídeo aí do Alisson e do Caio. Eu queria, Lívia, que você falasse sobre um pouco daquilo que você entendeu sobre absoluta e relativa nas três: filosofia, teologia e ideologia. Amém. Filosofia, teologia e ideologia são estudos detalhados. Então, é algo que é conhecido, algo que depende do intelecto. Então, está dentro da quarta medida, da obra criadora. Então, é uma verdade relativa. E são coisas que são refutáveis pelos próprios estudiosos ao longo da história. Então, não há um entendimento por completo de tudo, porque as coisas vão sendo pesquisadas, vão sendo descobertas ao longo do tempo, mas são coisas que passam. E são coisas que, através desses próprios estudos, são refutados, né? Os próprios pesquisadores, os próprios filósofos, eles são refutados uns pelos outros ao longo dos tempos. Então, é uma verdade relativa, porque depende da visão de cada um. E o próprio Senhor Jesus, ele diz, como já citamos aqui o versículo um pouquinho mais para trás, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso não tem como refutar, porque o próprio Senhor, ele está falando. Então, é algo que veio da eternidade, né? Que Jesus, ele veio e ele cumpriu o projeto eterno e ele é a palavra de Deus. Então, é a verdade absoluta, diferente dos pensamentos. Os pensamentos que são trazidos e que muitas vezes divagam, né, sobre as coisas e que não explicam elas por completo. Sim. Kátia. Dentro do que a Lívia falou, me chamou a atenção as linhas de pensamentos, né? Nós vemos isso na filosofia, na teologia e na ideologia. Por quê? Porque é para essa terra, é para aqui, ela não vai além, né? É para ficar aqui. Importantes estudos? Sim, importantes, né? E aqueles que estão, né, fazendo ali as suas graduações, têm que estudar, têm que buscar, mas é para aqui, é para essa terra. Amém. Vamos lá, Tereza, quer falar alguma coisa? Dentro de tudo que elas falaram, a gente só tem a concluir assim que são coisas que não fazem parte para a eternidade, coisas que não vieram da eternidade. O Senhor capacita, Deus até capacita o homem, né, para venha todos esses estudos, mas dentro de tudo isso, essa coisa relativa
não leva o homem à eternidade. Mariana. Eu gostaria de trazer um texto que mostra o quanto que as verdades desse mundo, essa verdade que é relativa, ela não tem nada a ver com aquilo que vem da eternidade, que é a verdade absoluta do Senhor. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 18 ao 20, que fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Bem, fechamos, né? Podemos agora passar para as crianças. Amém? Amém. Nós vamos agora cantar um hino junto com as crianças. Tá? Você que está em casa, cante conosco. Vamos glorificar o Senhor com esse hino. Glória a Deus, né? O hino cantado, as crianças glorificando ao Senhor. A pergunta número 7, nós temos 3 vídeos. Daniel Braga, de Minas Gerais, Lucas Evangelista, do Ceará, e temos a Crislaine, de União dos Palmares. Eu não vou fazer a pergunta porque a Crislaine ela já faz a pergunta e ela responde. Então nós só vamos ver os vídeos e vamos comentar depois. Amém? Amém. A paz, Senhor Jesus, irmão. A revelação vem de Deus. Jesus Cristo já me salvou. Lucas, qual é a resposta da pergunta das crianças? A revelação de Jesus Cristo vem de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 1, na expressão revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, faça uma comparação com a revelação entregue por Pedro sobre o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 16, verso 16. Em Mateus nos diz o seguinte: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E a resposta nós encontramos nos 2 textos, que a revelação do Senhor Jesus Cristo vem de Deus Pai. A paz do Senhor Jesus. Bem, amém? Então vamos lá. Kátia, o que você pode falar, você como professora de adolescentes, daquilo que você viu das perguntas, das respostas do Daniel, do Lucas e da Crislaine? Pastor, como a gente que está professor, poder ver esses nossos adolescentes, as nossas crianças e os nossos jovens, terem uma participação tão especial, e trazerem no sentido de um entendimento que nós vemos que aí fora nós não temos, a visão de crianças, adolescentes, com entendimento daquilo que é a palavra. Isso para nós é gratificante, é maravilhoso, até porque é algo que é um legado
que não fomos nós que deixamos, mas foi o Senhor que deixou, né? Porque nós somos tão imperfeitos, mas o Senhor fez com que através de nós, né? Aí eu falo como professores, né? Esse ensino pudesse ser passado e ver essas crianças e esses adolescentes falando dessa forma, né? Com uma propriedade daquilo que eles estão falando, isso é maravilhoso, isso é uma bênção. E também entender o seguinte, que elas querem gravar, as professoras auxiliam, as mães e os pais auxiliam. Você vê a Crislaine, uma menina adolescente, né, falando tranquilo, com tranquilidade. Amém? Nós temos agora a pergunta da acessibilidade. Nós temos resposta da Juliana Silva, do Rio de Janeiro, e do Davi Reis, de Divinópolis. Eu não vou repetir a pergunta, porque a mãe do Davi faz a pergunta a ele. Amém? Nós vamos assistir o vídeo, depois vamos comentar. A paz do Senhor Jesus a todos. Em resposta à pergunta de número 8, a de acessibilidade, Pedro, ele reconhece o Senhor Jesus como Filho de Deus. Amém? A paz do Senhor, irmãos. O Davi vai responder para nós a pergunta da acessibilidade. Davi, comparando Apocalipse, capítulo 1, verso 1, com Mateus, capítulo 16, verso 16, qual foi a revelação que Pedro entregou sobre o Senhor Jesus? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que está escrito em Apocalipse 1:1? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E Mateus 16:16? E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Paz e paz do Senhor. Qual de vocês duas, como professoras, querem comentar a acessibilidade? É difícil, né? Realmente é difícil, assim, pastor. Mas o que a Kátia, da pouco, estava comentando, né? Desse interesse, né, que nossas crianças têm tido. E essa classe em particular, né, isso traz um alento para nós, como professores, né, que a gente vive ali esse momento com eles. É algo assim que, se a gente for pensar em tempos anteriores, nós não tínhamos isso, mas o Espírito Santo se preocupou em colocar isso, porque a gente fala assim que a criança, o intermediário, o adolescente, ele é a igreja de hoje. Amém. Realmente, ele é a igreja de hoje. Né? Não temos que excluir as nossas crianças, independente, né, da situação ali, a sensibilidade. Olha o que eles têm vivido, o que têm trazido a igreja a viver. Com certeza. Cada testemunho. Eu falo em relação até na nossa classe lá, de adolescentes intermediários, quando nós nos reunimos no louvor, a oração daquelas crianças, eu falo para eles que eles estão testemunhando. Eles acabaram de orar, acabaram de glorificar, estão testemunhando. E o que a gente vê é essa classe de acessibilidade. É testemunhar, trazer para a igreja a importância que tem essas crianças no meio do corpo. Isso mesmo. Amém. Kátia? Só completando a fala, acolhimento. Eu acho que essa tem sido a palavra que a igreja hoje tem vivido, né? O acolhimento. Amém. É interessante que o acolhimento é da criança, é do bebê, é do adolescente, do intermediário, do jovem, do idoso principalmente. Nós temos um Senhor que ele é cego e todas as vezes que a gente vai ver o vídeo ele sempre responde. Mas o que me chama a atenção dele é o sorriso. Cego e um sorriso largo. Amém? Nos estimula cada vez mais trabalhar com essas classes. Amém? Eu queria que vocês gravassem as suas participações. Você de casa também grave, coloque o seu telefone deitado para que possa aparecer melhor. Se inscreva no nosso canal, vocês já estão inscritas? Sim. Tá? Também no canal do YouTube nosso lá de Pedro do Rio, Instagram, tá bom? Ative as notificações, porque a notificação vai te lembrar na hora do início do programa. Nos siga nas redes sociais
E eu queria fazer um pedido a vocês, que dê o seu like, não é? O pastor Luiz Eugênio, ele fala o seguinte, que temos que curtir, compartilhar e comentar. Então, curta o nosso programa, compartilhe e também comente, né? Isso é muito bom para a gente. Na próxima semana, nós vamos estar daqui, o próximo seminário vai ser do Unidos em Família, não é? Convidamos a todos a participar aqui no Rio de Janeiro, aqueles que puderem, em Pedro do Rio. Daqui um pouco, às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto na igreja e às 20 no canal do YouTube, uma maneira que vocês têm de evangelizar. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, semana que vem estamos de volta aqui. Amém. A paz do Senhor.